pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje falaremos um pouquinho aí sobre encontros vocálicos. Então, a gente tem ditongo, tritongo, hiato. Temos um pouquinho também da reforma ortográfica, né? Algumas coisas, né? Aos poucos a gente vai vendo, além dos exercícios extremamente importantes aí na parte da acentuação gráfica, tá ok? Então, vamos lá. Um hiato é um encontro vocálico. Ocorre quando há o encontro de duas vogais numa palavra sem que estejam na mesma sílaba, mas sim em sílabas diferentes. Então, a gente tem que o hiato é um encontro vocálico, ok? E aí, o que fala do hiato? Aí a gente faz a marcação aqui. Ocorre quando há um encontro de duas vogais numa palavra sem que estejam na mesma sílaba, só que em sílabas diferentes. Então, a gente, quando faz, né, quando a gente fizer aí a separação silábica, você tem que uma vogal vai estar em uma sílaba e a outra vogal vai estar em uma outra sílaba. Então, a mesma coisa a gente vai fazer para todas essas palavras que estão aí. Moeda, moeda, reparem que o O ficou em uma sílaba e o E ficou em outra sílaba. Então, você tem o quê? A separação silábica, em que O, que é uma vogal, e E, que é uma vogal, ficaram em sílabas diferentes. Então, você tem aí o hiato. Nos hiatos, cada vogal mantém a sua individualidade fonética. Então, você consegue aí perceber moeda. Então, você consegue ouvir muito bem tanto o O quanto o E. Então, essa individualidade fonética é a individualidade do som, que corresponde ao som, ocorrendo uma pequena pausa entre a pronúncia de uma e de outra. Então, você consegue perceber que, através da separação silábica, você consegue manter a individualidade do som entre o O e entre o E. E aí nós temos aqui outra lista de palavras com hiatos. Todas as palavras aqui, elas se separam, e aí você tem que uma vogal vai ficar em uma sílaba e a outra vogal em outra sílaba. Então, você tem justamente aí o hiato, em que houve aí essa separação sílaba numa sílaba e depois em uma outra. Então, repare que a gente tem a palavra afiado. Então, quando eu faço a separação de afiado, eu tenho a, espaço, fi, a, espaço, do. Então, a separação silábica é feita dessa forma. Percebam que tem a individualidade fonética entre a vogal I e a vogal A, representando aqui o hiato. Quando a gente faz a separação da palavra baú, nós temos ba, u. Então, separou aqui tanto o A quanto o U. Então, em sílabas diferentes, você tem a presença aí dos hiatos das vogais. Burocracia, burocracia. Então, houve a separação da vogal e a. Caatinga. Então, você também teve a separação desse A para o outro A, fazendo aqui a separação silábica, gerando o hiato. Cafeína, ciúme, cooperar. Em todas você vai perceber essa mesma individualidade fonética e essa separação silábica de vogal e vogal, formando o hiato em toda essa lista. Hiato e divisão silábica, né? Então, ele vai fazer de novo a separação silábica, igual que eu fiz nas anteriores. Então, a gente tem os hiatos nunca permanecem na mesma sílaba. Então, você tem que vogal e vogal, elas estão sempre em sílabas distintas, sempre em sílabas diferentes. Ocorre sempre a separação das duas vogais em sílabas distintas, que são sílabas diferentes. Então, observando aí a saída, saída, saúde, ciúme, afiado, piada, país, poético, moeda, navio e dia, tá ok? Então, todas as palavras aí tendo essa separação. Quando a gente chega aqui nas palavras como nas diferenças entre hiatos e ditongos, a gente tem que tanto os hiatos como os ditongos são encontros vocálicos. Então, é necessário que você marque. A diferença é que o hiato é um encontro vocálico que fica separado em sílabas diferentes quando é feita a divisão. Então, você tem, quando faz a separação de poético,
você tem poético, então o fez a separação com o E. Então, ficou em sílabas diferentes, tendo hiato, vogal, vogal. Quando a gente observa o ditongo, vou marcar aqui. Quando a gente observa o ditongo é um encontro vocálico, só que ele permanece o quê? Na mesma sílaba quando a gente faz a divisão silábica. Então, o ditongo é um encontro vocálico que permanece na mesma sílaba quando é feita a divisão silábica. Então, observando duas palavras. Então, a gente tem a primeira palavra, que é a palavra país, e depois a segunda palavra, que são pais, né? Então, você tem país, em que há acentuação, e você tem a palavra paz. Então, por exemplo, aqui, porque é o hiato, separa-se em sílabas diferentes. Então, você tem o A, quando faz a separação silábica, o A ficou nessa sílaba junto com o P, e o I ficou em outra sílaba junto com S. Separou o A do I, logo em sílabas diferentes, você tem vogal, vogal, e aí você terá um hiato. Quando você observa a palavra paz, perceba que essa palavra vai permanecer na mesma sílaba, não há como você separá-la. Então, como você não pode separá-la, você vai deixar o quê? O A e o I junto. Logo, você terá um encontro vocálico que é chamado de ditongo. Então, este encontro vocálico, ele é chamado de ditongo. E por que ditongo? Porque o A aqui é uma vogal e o I é uma semivogal. O ditongo sempre vai ser esse encontro vocálico de vogal e semivogal ou de semivogal e vogal na mesma sílaba. Então, você sempre terá essa relação, ou de vogal e semivogal na mesma sílaba, ou de semivogal e vogal na mesma sílaba. Então, perceba a diferença de uma palavra para outra para você atribuir essa relação do hiato em relação ao ditongo. Tudo bem, gente? Aqui é bem tranquilo. Quando a gente chega aqui na identificação de atos, existe aí uma dificuldade na identificação de palavras com hiato, né? Então, ele coloca assim: a dificuldade na identificação de palavras com hiato surge porque hiatos são frequentemente confundidos com ditongos crescentes. Palavras pequenas, terminadas em ato, podem ser facilmente confundidas com palavras monossilábicas. Então, para que não haja essa confusão, a gente faz uma anotação. Então, por exemplo, eu tenho o seguinte: a dificuldade na identificação de palavras com hiato, você já viu o que é o hiato. Na palavra país, você observou que o A ficou em uma sílaba e o I em outra sílaba. Hiatos são frequentemente confundidos com ditongos crescentes. O que é um ditongo crescente? Que você tem uma semivogal e depois você vai ter uma vogal. E aí você vai formar um ditongo crescente. Por exemplo, vou colocar aqui a palavra água. Água, ok? Então, a gente tem a palavra água. Quando a gente faz a separação, nós temos água. Então, aqui nós temos o U, que é chamado de semivogal. E aqui nós temos o A, que é chamada de vogal. Então, se você tem o U sendo semivogal e o A sendo vogal, reparem que há um ditongo ali que é chamado de crescente. Por que crescente? Você tem o U, que é semivogal, e o A, que é vogal. Então, justamente aqui você consegue reparar que não há hiato. O que há ali é um ditongo que é chamado de crescente, tá ok? Palavras pequenas terminadas em ato podem ser facilmente confundidas com palavras monossilábicas. Então, a gente tem a palavra monossilábica. O que é a palavra monossilábica? É aquela palavra que tem apenas o quê? Uma sílaba. A palavra que tem apenas uma sílaba, ela vai ser chamada de monossilábica. Então, por exemplo, eu tenho a palavra pé.
Não tenho como separar a palavra pé. Não pode ficar P para um lado e E para o outro. Aqui a gente tem uma palavra que ela é monossilábica. Ela só tem uma sílaba. Então, aqui você terá a palavra com uma sílaba monossilábica. Aqui você terá a palavra com um ditongo crescente. Então, percebam as diferenças. Você consegue observar a palavra país aqui, que o A é uma vogal e o I é uma semivogal. Que o A é uma vogal e o I é uma vogal, formando um hiato, retificando. O A é uma vogal, o I é uma vogal, formando um hiato. Em água, você tem água, o U é semivogal, o A é vogal, e palavra monossilábica somente uma sílaba, que é o caso de pé, é o caso de mão, tá ok? Então a gente coloca somente essa palavra. Não tem mais como confundir. Exemplos de atos em palavras pequenas. Então você vai observar algumas palavras aí pequenas que também vão formar hiatos. Lua, quando você faz a separação de lua, você tem o U sendo uma vogal e o A sendo uma outra vogal. Dia, o I sendo uma vogal e o A sendo uma outra vogal. Pia, a mesma relação. Tia, rio, fio, boa, cair e aí. Então, você tem lua, dia, pia, tia, rio, fio, boa, cair e aí. Todas essas palavras formando hiatos em palavras que são pequenas. Então, sempre reparem também nessa relação. A confusão entre atos, que ele coloca aqui, a confusão entre hiatos e ditongos ocorre porque em algumas palavras da língua portuguesa é possível a transformação de hiatos em ditongos, que é chamada aí de sinérese. Então, tudo, gente, vai começar em Portugal. Então, em Portugal, eles vão falar de uma forma e aqui eles vão falar de outra. Então, lá é muito mais aceito que seja de uma forma e aqui é muito mais aceito que seja dessa forma que eu vou falar. Transformação de hiato em ditongo sinérese e de ditongo em hiato, chamado de diérese. Então, por exemplo, você tem a palavra traição, que tanto pode ser aceita traição, no sentido de ditongo, né? Então, você tem o ditongo, e houve a passagem dessa palavra do ditongo para hiato. Então, se você tem de ditongo para hiato, você vai ter a chamada diérese, tá ok? Então, aqui traição, aqui é muito mais aceito em Portugal, na primeira forma aí. E traição vai ser muito mais falado, muito mais aceito aqui no Brasil. Então, a gente tem essa separação do A sendo vogal, do I sendo vogal, que vai ocasionar o hiato. Muito mais aceito aqui no Brasil. Traição já é ditongo, em que o A é a vogal e o I é a semivogal, formando um ditongo. Suavidade, você tem suavidade, em que o vai ser a semivogal e a vogal, você não separa aquela sílaba ali, então forma um ditongo, ou você tem suavidade, em que o U separa do A, ambos você tem vogais, formando aí o hiato. Piedade, mesma relação, e piedade. Então, percebam aí todas essas diferenças, nessas transformações. A acentuação dos hiatos. Então, agora a gente tem regras, né? Então, é necessário sabermos as regras para que depois a gente faça os exercícios. Então, é sempre necessário ver a teoria, analisar a teoria, mesmo que não seja totalmente completa, você já anota algumas coisas, faz exercícios e depois dá continuidade. A acentuação dos hiatos. A maioria dos hiatos não tem acentuação gráfica. São acentuadas apenas a vogal I e a vogal U tônicas. Então, até o momento aqui, ele fala que vão ser acentuadas apenas a vogal I e a vogal U tônicas. E o que são tônicas? Fortes, tá ok? Então, sempre que observar que algo é tônico, porque algo é forte. Átono, porque é mais fraco. Então, são acentuadas apenas a vogal I e a vogal U tônicas, que formam hiato com uma vogal da sílaba anterior. Então, para que forme hiato, para formar um hiato, tem que haver a separação. Fazendo a separação, você tem vogal e depois vogal, acompanhadas ou não da consoante S. Então, você vai observar que tanto pode estar com S, quanto não precisa estar com a consoante S.
nessa forma sendo acompanhada, né? Cafeína. Cafeína, você tem o I aí que é tônico. Você tem a vogal I sendo tônica, sendo forte, e que forma hiato com a vogal da sílaba anterior. Percebeu? Quando faz a separação de cafeína, você tem cafeína, o E ficou em uma sílaba, o I ficou em outra sílaba. Então, você tem aí hiato. Você tem vogal, vogal. Está acompanhado aí da consoante S? Não, mas a regra fala o quê? Acompanhada ou não da consoante S. Faísca, faísca, você tem o A numa sílaba, o I em outra sílaba, vogal, vogal que se separaram, formando hiato, acompanhado aí já da consoante S. Saúva, saúva, você tem o U aí tônico, o forte, que forma hiato com a vogal anterior, com o A, formando hiato, vogal, vogal. Está acompanhado do S? Não, mas o que fala a regra, acompanhado ou não. Balaústre, a mesma coisa, né? No caso aí, já acompanhado da consoante S. Exceções, gente. Então, sempre quando falarmos sobre exceção, é algo que também tem que ser estudado, porque às vezes o que vai cair no concurso é justamente a exceção à regra. Então é necessário observar também. A vogal I e a vogal U não são acentuadas se vierem antes do dígrafo NH. Então percebam aí. Você sabe o que é dígrafo? O que a gente tem no dígrafo, gente? Rainha e moinho. Ambas estão ali com NH. Tá vendo isso aqui? NH e NH. Tanto NH e NH nas duas, forma o dígrafo. O que é dígrafo? Você tem duas palavras que vão formar apenas um som. É como se você tivesse apenas um fonema ali, tá? Então, rainha, rainha, o NH está formando apenas um fonema, tem apenas um som. Moinho, carro, queijo, tá ok? Você tem, por exemplo, molho. Então, tudo isso corresponde ao dígrafo. O que fala a regra? A vogal I e a vogal U não são acentuadas se vierem antes do dígrafo. Então, você tem em rainha. O NH, ele vem depois. O I está vindo antes. Então, não vai acentuar. Em moinho, a mesma coisa. A vogal I e a vogal U também não serão acentuadas se vierem depois de um ditongo. Feiura e baiuca. Feiura. Então, você tem assim, ó. Feiura. Perceba que aqui você formou o ditongo. Então, se aqui você formou o ditongo, o que fala a regra, a vogal I e a vogal U não são acentuadas se vierem depois de um ditongo, tá ok? Então, você não vai acentuar, porque aqui nós temos o ditongo em EI, baiuca em AI. Aqui, gente, já falamos anteriormente, tá? Então, a gente pula aqui para a parte do tritongo. Nos tritongos, ocorre o encontro de uma semivogal, vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Percebam que tem que estar aí na mesma sílaba. Então, quando você faz a separação de iguais, você tem iguais, Uruguai, averiguei, saguão, enxagou. Perceba que quando você faz essa separação, iguais, Uruguai, averiguei, o U ficou junto do A e ficou junto do I. Então, observando aqui, você tem o U, que fica junto do A e fica junto do I. Então, quando eu faço, no caso ali, a classificação, eu tenho que o U é a semivogal, eu tenho que o A é a vogal e eu tenho que o I é a semivogal. Quando há esse encontro, é o chamado tritongo. Uruguai, aqui você tem o U, que é a semivogal, você tem o A, que é a vogal, e você tem o I, que é semivogal. Você vai marcar o quê? O encontro do tritongo. Averiguei a mesma coisa, saguão, enxagou, entre muitas outras. Então, percebam, gente, todas as diferenças que são faladas aí entre
o hiato entre o ditongo, entre o tritongo, na parte aí da acentuação, no que ele disse também aqui, rapidamente, sobre essas exceções, que o que vai aparecer mesmo na prova nem sempre será o que está aí de forma assim, mais rotineira, ou que apareça bastante. O que vai aparecer, às vezes mesmo, são as exceções. Então, é necessário também saber um pouco disso tudo. Quando a gente chega aqui na parte do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, nós sabemos que existem várias mudanças que tiveram ao longo aí do tempo, como ainda acontecerão e como já aconteceram, como vão acontecer, até porque quando a gente fala da língua portuguesa, nós precisamos saber que a língua portuguesa aí, ela é diacrônica. Então, se ela é diacrônica, ela muda no passar do tempo, muda com o passar do tempo. Então, a palavra farmácia, que era com PH, hoje, há muitos anos, já é escrita com F. A palavra você, que o pessoal coloca até na internet, VC, já foi voz mercê, vossa mercê. Então, houve uma diacronia. A mesma coisa em relação ao novo acordo ortográfico. Quando você chega para estudar um novo acordo, que começou aí o novo a partir, vigorado, né, a partir de 1º de janeiro de 2016, você já teve aí várias modificações, alterações. E uma delas que é colocada aqui, né, é que com o novo acordo ortográfico deixaram de existir os acentos circunflexos nos hiatos. Uma sequência de vogais que pertencem às sílabas diferentes, como no exemplo, a gente tem o quê? Enjoo, a gente tem entou, perdoa, abençoo, tudo aí com o. Então, perceba o quê? Que a sequência de vogais é igual. Então, quando você faz a separação de entou, perdoa e abençoo, você tem entou, perdoou, abençoou. Então, houve essa separação porque é hiato. Então, a sequência de vogais vai estar em sílabas diferentes. Só que, além delas palavras serem atos, nós temos o quê? Vogais iguais. Então, se são vogais iguais, antes a gente colocava acentuação e agora a gente não coloca mais, desde aí 2016. Muitas pessoas ainda erram, muitas pessoas ainda colocam. Então, é necessário observar tudo isso, principalmente para acertar a questão de português, principalmente para fazer a redação e consertar aí a sua ortografia, tá ok? Vou antes, com acento, enjoo também, vem também, leem também, deem. Agora, não colocamos. Então, vou sem, enjoo, vem, leem, tá ok? São todas palavras aí com sílabas, né? No caso, a gente pertence a sílabas diferentes, só que as vogais são iguais, formando hiato, e aí a gente não traz mais acentuação, tá ok? Isso aí, gente, é extremamente importante e está sempre nas provas. Não somente em provas, mas na hora do candidato ele construir a redação e realmente aí acertar. Quando a gente chega aqui nos ditongos abertos, além das regras fundamentais, há um conjunto de regras destinadas a pôr em evidência alguns detalhes sonoros das palavras. Observe, ditongos abertos. Os ditongos ei, el e oi, sempre que tiverem pronúncia aberta em palavras oxítonas, ei e não ei, são acentuados, tá? Então, você trouxe ali ditongo ei, el e oi, sempre que tiverem pronúncia aberta, o que ele fala aqui? Palavras oxítonas. O que é palavra oxítona? Acentuada na última sílaba. Então, você vai acentuá-las na última sílaba. Então, quando você faz a separação de anéis, fiéis, papéis, troféu, céu, herói, constrói, cowboys, seja aí com no caso, com S ou sem, né? No caso aqui, anéis, né? Ou fiéis ou papéis. Ou você coloca troféu ou troféus, céu ou céus. Todas serão oxítonas, tá ok? Então, percebam que ei, el e oi tem que estar o quê? Na última sílaba, para você continuar aí acentuando. E aí você continua aí
acentuando. Mas percebam que há uma modificação. E essa modificação, muitas pessoas também erram na hora de fazerem o texto, na hora de fazerem a redação, na hora até mesmo de acertarem as questões, né, para marcar, para assinalar. Então, você tem que os ditongos abertos ocorridos em palavras paroxítonas não serão mais acentuados. Então, você tem aí uma grande diferença, né? Por exemplo, quando você observa que ditongos abertos ocorridos em palavras paroxítonas não vão ser acentuados, a gente já viu isso anteriormente, que eram acentuados. Hoje, a gente não vai acentuar mais. Então, por exemplo, hoje, que eu falo há um tempo, né, desde 2016. Então, por exemplo, assembleia, você tem o quê? Palavra que é paroxítona. Assembleia. Então, a acentuação era aqui. Ei, el e oi. Você viu essas palavras com ei, el e oi sendo paroxítonas, você não vai mais acentuá-las. Boia era acentuada aqui, não vai mais acentuar. Colmeia era acentuada aqui, não vai mais acentuar. Coreia, estreia, heróico, ideia, jiboia, joia, paranoia, plateia, em onomatopeia, entre muitas outras. Então, viu que tem ditongo e viu que é paroxítona, com ei, eu, oi, não vai mais acentuar, ok? Então, gente, precisa saber realmente o que é ditongo, o que é tritongo, o que é hiato, o que é paroxítono, o que é oxítona, o que é acento, o que é tonicidade, o que é acento agudo. Então, são regras aí extremamente importantes e fundamentais para você conseguir fazer qualquer concurso, tá ok? Hiatos, aí vai trazer a mesma regra que eu coloquei para vocês anteriormente. Acentuam-se o i e o tônicos quando formam hiato com a vogal anterior, estando eles sozinhos na sílaba ou acompanhados apenas de S, desde que não sejam seguidos por NH. Exemplos: saída, egoísmo, saúde, tá vendo? Não se acentuam, portanto, hiatos como os das palavras juiz, raiz, ruim e cair. Então, a gente não vai acentuar esses hiatos. Qual é a razão para a gente não acentuar? O I ou U não estão sozinhos aí, nem acompanhados de S na sílaba. Então, se você tivesse, por exemplo, juízes ou raízes, você acentuaria, porque estaria o quê? Acompanhado de S. Mas aí você viu juiz, você viu raiz, você, no caso, não vai acentuar, tá ok? Então, tem todas essas diferenças aí que são trazidas e colocadas na redação, nas questões. Observação aí, cabe esclarecer que existem hiatos acentuados, não por serem hiatos, mas por outras razões. Veja os exemplos abaixo. Então, a gente tem a palavra poético. Poético. Poético é uma proparoxítona. O que fala as proparoxítonas? Todas são acentuadas. Boêmio. Você tem o quê? Paroxítona terminada em ditongo crescente. Boêmio. Você tem aqui uma paroxítona. E o que acontece? Ditongo crescente, em que há aqui semivogal e vogal. Já o O é uma oxítona terminada em O. Então, reparem que temos aí razões diferentes para que haja a acentuação. Quando a gente chega no acento diferencial é muito importante, tá? E a gente vai aprender isso mais à frente, principalmente quando a pessoa estuda essa parte da semântica, né? Então, você vai ver essa parte dos homônimos, de homógrafos, dessa parte dos parônimos. Então, essa relação semântica que é muito importante. Então, nós temos que, na língua escrita, existem dois casos em que os acentos são utilizados para diferenciar palavras homógrafas, ou seja, de mesma grafia, tá? Então, a gente tem homógrafas, é só pensar aqui em mesma grafia, tá? Pôde e pode. Pôde é a forma do pretérito perfeito do indicativo do verbo poder.
Então, o ladrão pôde fugir. É uma ideia passada. Pretérito perfeito é uma indicação do passado, ok? E pode é justamente a forma do presente do indicativo. O ladrão pode fugir. É uma ideia que está acontecendo no presente. Então, você tem algo que acontece no presente, no indicativo, que indica uma certeza expressa pelo falante, né? Então, você tem justamente essas relações. Por e por. Por é verbo. Sabemos que por é verbo, mas por também pode ser uma preposição, certo? Então, quando você tem por de verbo, você tem uma relação aí que eu posso trocar por colocar. Então, se eu posso trocar por colocar, você deve pôr o livro aqui, você deve colocar o livro aqui. Então, uma situação ali é de colocar, eu posso fazer essa troca. Então, perceba aí que teve toda essa diferença. Percebam que teve toda essa diferença. E aí, quando a gente observa, não vá por aí, esse não vá por aí, esse por já é uma preposição. Você tem toda a lista de preposições, né? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Então, você tem essas preposições. Quando ele coloca não vá por aí, é justamente para não ir pelaquela direção, por aquela direção. Então, você tem a preposição e não essa relação com o verbo. Essa parte aqui, gente, que ele fala de ênclise, mesóclise, próclise, eu vou deixar para explicar para vocês justamente quando estivermos na aula sobre colocação pronominal, que aí vai ficar muito mais fácil de identificar, de vocês observarem, porque essa parte da próclise, da ênclise, na mesóclise, a gente aprende na parte, no estudo de colocação pronominal, tá ok?